Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Boa noite, povo de Deus. Hoje, dia 18 de 9 de 2025. Hoje, dia 18 de 9 de 2025. Irmão Wesley Portes levando até os filhos de Deus, os filhos do profeta, né? Desta hora, filhos desta mensagem, onde o profeta é o pastor da sua noiva, da sua igreja. Novo nome de Jesus Cristo, odiado pelos mercenários. Os mercenários odeiam que fala do novo nome de Jesus Cristo. 1 Ciro 283. E Jesus, seu nome na terra, era Redentor Jesus quando esteve na terra. Isto é verdade. Mas quando venceu a morte e o inferno, está vendo? Venceu a morte e o inferno, subiu às alturas, ele recebeu um novo nome. Isso é a boca de Deus para a noiva. Que Jesus teve que vencer a morte, o inferno, subir às alturas, recebeu um novo nome. É por isso que eles gritam da maneira que fazem e não recebem nada. Note os mistérios, ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Tem de haver algo. Será revelado nos trovões. Quem é os trovões? Os trovões é a mensagem dos 7 selos. Então, 7 selos acompanha a revelação dos 7 selos, o novo nome de Jesus Cristo, que os mercenários, os pastores e mercenários, odeiam que falam do novo nome de Jesus Cristo. De novo, os pastores mercenários. Sejam bem-vindos à palavra branda. Boa noite, irmã Rudinéia Portes, Deus abençoe. Irmão José Geraldo, Deus abençoe. Deus abençoe. Irmã Irani Tenório de Santana, Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão Zé Carlos Mansalete, Deus abençoe. Contemplarei a face do grande Rei no país de amor. Sei que em suas mãos poderei tocar, sua face acariciar, que tanto almejei. Amém, amém. Som 1, 2. Bem-vindo, irmã Denise Burim, boa noite, Deus abençoe. Irmã Tenório, né? Já falei, já. Irmã Rudinéia Portes, Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão Jackson Ferreira, Deus abençoe vocês aí em Cuiabá. Deus abençoe, irmã Daniele. Deus abençoe, irmão Misael. Deus abençoe Abner. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão João Quinanga. Deus te abençoe. Irmã Maria do Carmo, esposo aí, irmão Joseli. Deus abençoe em Roraima. Deus abençoe. Irmão Josevaldo, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Aleluia. Quando eu lá chegar, boa noite, irmão Mário César. Irmão Mário César, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Irmão Denilson Jacobs, boa noite, Deus te abençoe. sei que verei Isaac e Moisés também. Irmã Eliane, a irmã Eliane está me ajudando a fazer esse culto. Mãe Elvira Cavalcante, Deus abençoe. Irmão Mira Portes, irmão Mira Portes.
Irmã Almira está muito bem hoje, né? Deus abençoe, irmã Almira. Deus abençoe. Deus abençoe Nilza, que cuida da mãe pra gente aí. Deus abençoe. Preste bem atenção em algo aqui. Bem atenção. Cada ministério na terra traz os seus auxiliares, seus ajudadores. Cada ministério de Deus na terra qualifica os pregadores para aquela mensagem. Moisés começou a reclamar muito. Deus falou: pega Arão, você é Deus. Moisés era Deus. O Espírito Santo precisa de uma boca. Moisés era Deus, mas Moisés era Deus. É só Deus que pode dizer: haja, haja, haja. Moisés era Deus. E Arão era o profeta de Moisés. E dentro da lei, Deus trouxe aquele sacerdócio de Arão, que não tinha nada a ver com pregadores, nada a ver de pregar, nada. Eram ministradores das coisas concernentes à lei. Ninguém subia para pregar nada, para ensinar nada. Até Jesus Cristo vir. Jesus Cristo vem e comissiona 12 apóstolos para morrer por ele. E comissiona os seus 12, o que eles precisavam fazer. Seus 12 apóstolos. Um deles, a gente sabe que é Judas. E comissionou os seus 12. Aí sai Jesus de cena. Entra Paulo, o profeta, trazendo a coluna de fogo junto com ele. É o segundo êxodo. Junto com Paulo traz os quíntuplos. Os quíntuplos. Na verdade não é Paulo, é Deus. Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, dons dentro da igreja. 5 ministérios dentro da igreja. Aquele profeta lá não tem nada a ver com profeta, na verdade. É dons dentro da alguém com dom. Eu ouvi um mercenário, um pedacinho, dá até nojo. Foi o Mombrana que disse que José seria um profeta. Quem falou que não? O profeta dos quintuplos, gente. Dentro dos quintuplos. Monévo era profeta, profetizava. Pastor, dons dados dentro da igreja. Amor José, eles são tão ignorantes, e o povo também, né? Porque não lê. Pegue para mim, irmãos, ungidos dos últimos dias. Há um dom de profeta, de profecia dentro da igreja, que era para ter em toda a igreja, quando ela é de Deus. O irmão Neville era profeta, respondia perguntas, casos. O irmão Neville profetizava. Alguém já viu aí alguma profecia do irmão José Branda? Eu ainda não vi nenhuma. Se alguém tiver, manda para mim alguma coisa que ele profetizou, que aconteceu. Profetiza o quê? Olha, você amanhã, o irmão aí, não vai trabalhar amanhã, vai cair numa máquina aonde você está, vai morrer algumas pessoas. Não faça isso, não vá. Ele não vai, acontece um acidente, tudo. Isso não aconteceu. Olha, não foi Deus que profetizou, não foi Deus que falou. Não tem nada a ver com a palavra do dia, com a mensagem do dia.
Por que o irmão José Brana não tem esse dom hoje? Porque acabou quintuplos. Eu estou falando com pessoas aqui, espero alguns irmãos que leem, estou falando com leigos, com neófitos. Assim eu espero que não seja, novatos. Pessoas que estudam, que leem, que sabem daquilo que está falando. Achou, irmão? Profetas na igreja. Profetas. Você, irmão, mas não achar, não tem problema. Trago isso depois. Estamos conversando para ver se ajuda alguns irmãos. Irmão José. E eu vi esse mercenário. É o mercenário do apertar o preço. Esses coitadinhos, ó, a gente tem que ouvir o profeta José Brana. Mercenários. Irmão José Brana trouxe um monte de mercenários com ele, igual ele. E agora, na terceira etapa, o profeta traz quem prega. A terceira etapa. Eu tinha tanta vontade que isso aqui caísse na mão do irmão José Brana, eu tinha tanta vontade, mas uma vontade. Quem sabe Deus permite que isso chegue. Olha que alguém está falando do irmão aqui lá no Brasil. Mercenário. Às vezes, irmão. Cadê? Só um minutinho, irmãos. Deixa eu ver se eu acho. Eu preciso achar algo aqui que eu não estava. Só um minuto. A gente está conversando, tá bom? Isso aqui é fruto de um mercenário. Isso aqui é coisa de mercenário. Pessoa que usa a mensagem do Pai para fazer isso. E não é só ele, é todo pastor. Tá? Isso é coisa de um pastor mercenário. Isso aqui é só uma parte, isso aqui é só uma partezinha. Jet ski, barcos, pista de karts, e vai por aí afora. Eu não sei como é que chama esse negócio de atirar. Todo esporte caro, caríssimos. Que esses mercenários fazem em nome do profeta. Estou falando aqui para três canais dentro do YouTube, para duas páginas dentro do Facebook. Uma delas eu estou pagando, eu não recebo dinheiro, eu pago para que envie para mais pessoas. Eu não, vocês, tá? Vocês pagam. Então o profeta traz a comissão. Só para vocês terem uma ideia, Davi era profeta, olha os salmos. Olha os salmos. Irmão José Brana devia ter um salmo, né? Escrever um salmo. Olha os salmos de Davi. Davi profetizava, Davi tinha profecias. Saul profetizava. Então, é só um dom de profecia. Mas Davi não podia fazer nada, mexer um prego concernente às coisas de Deus, sem consultar o profeta. O dia que ele tentou entrar aí, fazer coisa boa, não fazer pista de kart, não fazer corrida de camelo, em volta de Jerusalém para os jovens. O dia que ele tentou fazer algo para Deus, algo legítimo, genuíno, trazer a arca de volta.
Mas não era a vontade de Deus. Davi passou por cima do profeta. E um homem inocente morreu por causa disso. Davi foi sábio o suficiente para... parar. Aí depois foi, consultou Natã, aí voltou para buscar a arca. Davi queria construir o templo. Teve uma visão. O profeta fala que Davi teve uma visão. E contou a visão para Natã. Está vendo? Visão de um profeta. Através de um sonho. Natã falou, faz, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Faz, Davi. Vai lá, Deus é contigo. Naquela mesma noite, você volta lá e fala para Davi que ele não vai fazer nada, não. Você falou para ele fazer. Por que Deus não deu sonho para o Davi? Ô, Davi, você não vai fazer. Não é ele. Mas eu vou trazer através dele um filho que vai fazer isso. Você está lidando com pessoas. Eu dou graças a Deus que 99% de vocês, eu não conheço nenhum de vocês. Então sou livre. E os que eu conheço aqui, não fica fazendo gracinha aqui. Eu conheço. Eu sei quem é a pessoa. Nenhum homem tem direito de entrar no púlpito sagrado. Isso aqui é o profeta. Comissionando agora quem pode pregar essa mensagem. Na mensagem, porque tiveram que ser pastores. Nenhum homem tem direito de entrar no púlpito sagrado para pregar a palavra, até que ele tenha feito como Moisés. Esses são os que podem pregar. Não é a comissão de Paulo, não é a mensagem de Paulo. Tem nada a ver com a mensagem de Paulo, nada. Os que estão aí falando de Jesus. Os que estão aí conversando sobre Jesus, falando sobre Jesus, e o povo tem que aceitar Jesus. Quando Deus mandou o maior ministério na terra, maior do que o próprio ministério de Jesus Cristo. São João 14:12. O próprio Jesus Cristo morreu para que esse ministério viesse na sua perfeição, na perfeição de Deus. Jesus Cristo morreu para isso. Sem a morte de Jesus Cristo, não era possível isso. A mensagem voltou ao haja, voltou a Gênesis. Haja, haja, haja. Se eles fossem de Deus, estariam falando deste dia, desta hora. Falando para as pessoas aceitarem a Cristo hoje. Não aceitar Jesus. Você trabalha da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, que leva o povo para aceitar Jesus. Você tem que aceitar o Jesus de hoje. Por isso que o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus. Parágrafo 212. Mas vocês não sabem que Jesus Cristo é a sua palavra. Deus é a sua palavra no seu dia. Nenhum homem tem direito de entrar no púlpito sagrado para pregar a palavra de Deus, até que ele tenha feito como Moisés, encontrado Deus ele mesmo. Esse negócio de derramar azeite na cabeça, ser reconhecido por plenário, não existe isso dentro da mensagem do profeta. Ter bom testemunho dos que estão de fora, que tenha criado os filhos. Se fosse assim, nem o profeta podia pregar. Olha os filhos do profeta.
Ele estava quase chorando dentro da mensagem. Almas em prisão. José não é salvo e as duas filhas não são. Mas se não era lá, como é que é agora? Nenhum das minhas duas filhas são salvas. Nem meu filho. Ninguém tem direito de entrar no púlpito sagrado para pregar a palavra, até que ele tenha feito como Moisés, encontrado Deus ele mesmo sobre as vases, onde nenhum teólogo pode explicar isso para ele. Moisés esteve lá, tem que ser igual a Moisés. Quem escolhe quem prega a mensagem é o profeta. A mensagem é dele. Ele qualifica quem prega a mensagem dele. Jesus Cristo comissionou os 12 discípulos. Paulo veio e acabou com aquilo. Paulo veio e deu fim aos discípulos de Jesus. Não, no sentido de chamada. Não é mais aquela chamada que Jesus fez. Fica esse bando de imbecis espirituais enganando esses pobres coitados, porque acham, porque é filho do profeta, porque é isso, porque é aquilo. Se fosse olhar para filho, eu não posso pregar. Hoje não é dia disso. Hoje é dia de destruir famílias. Meu Deus do céu. Hoje não é dia disso. Que tenha criado seus filhos e eles não passam nem pelo crivo de Paulo para pregar a mensagem de Paulo. Todos os filhos têm que ser crentes. Dar bom testemunho. Pega um pastor que tenha todos os seus filhos crentes e que dê testemunho. Nem o próprio pastor dá testemunho. Quanto mais seus filhos. Nenhum homem. Por isso que o profeta disse isso aqui. Eu vi isso hoje. Olha o que o irmão José Branda disse. E arrastando essas multidões, para apertar o play para eles. E olha a situação deles. Olha o efeito que esse apertar o play está tendo na vida deles. Falar de Jesus. Homens e mulheres, Deus prometeu nesses últimos dias que derramaria seu Espírito Santo. A mesma mensagem, porque tiveram que ser pastores. Por isso que 2 vezes por dia não está dando, não dá. É tanta mensagem que não dá. Homens e mulheres, Deus prometeu que nesses últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne dele. Ele prometeu que enviaria o batismo do Espírito Santo para chamar uma noiva sem mancha nem ruga. Então é o batismo do Espírito Santo que faz uma noiva sem mancha nem ruga. Ele prometeu fazê-lo, ele o fará. Não dê ouvido a esses pastores mercenários. Todos os pastores na face da terra são mercenários. Todos. Eu não preciso conhecer. Porque o pastor da noiva está aqui. A mensagem pastoreia a noiva. O profeta é o pastor da noiva. O profeta é o exemplo da noiva. Não dê ouvido a estes pastores mercenários. Eles os desviarão. O Espírito Santo é para alimentar. O Espírito Santo é o pastor. Tá vendo?
O Espírito Santo é o pastor, tem nome, Brana. Que o Espírito Santo precisa de um homem. O Espírito Santo era o pastor nos dias de Moisés. Como é que ele chamava Moisés? O Espírito Santo era o pastor. Pega para mim, irmã ali. Os ungidos dos últimos dias. O Espírito Santo é o pastor na hora de Micaías. O Espírito Santo era o pastor de Moisés. O Espírito Santo era o pastor nos dias de Samuel. O Espírito Santo tem carne e osso. O Espírito Santo é o profeta dessa hora, tá vendo? Como é que ele chama? Brana. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés. Como é que ele chamava? Moisés. O grande pastor Moisés. Quem que era Moisés? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías. Como é que ele chamava? Micaías. O Espírito Santo não é nome. Eu vou chamar o pintor para vir aqui pintar essa casa. Ué, como é que chama esse pintor? Ele tem que ter nome. O Espírito Santo, qual escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. O que aconteceu no tempo de Micaías? Acabe foi morto, os cães lamberam seu sangue. De acordo com a palavra de Deus, todos vocês, falsos mestres. É o que vai acontecer com eles. Os cães, não só com eles, porque os próprios cães que estão criando. Assim diz Deus, não é assim diz o Senhor. Vendo? É que mudou. Falsos mestres, assim diz Deus. Algum dia vocês ceifarão o que vocês estão semeando. Cegos, guias de cego. Eu não estou zangado. Estou apenas lhe dizendo uma verdade. Eu não teria dito isso se aqui em cima, naquele quarto, o Espírito Santo não dissesse, diga-o. Está vendo? Por que o Espírito Santo não vem e fala? O Espírito Santo falou comigo. E acha trouxa para crer nisso. Diga da maneira que eu tenho dito, estou dizendo, profeta. Tenho lhe dito algo errado que Deus não aprovasse, sendo correto. Acorde, meus irmãos, antes que seja tarde demais. Como é que pode vir um mercenário se colocar no lugar do profeta agora? Atraindo jovens. E jovenzinhas, bonitinhas, tadinhas. Lobos. Com as tetas tudo aparecendo. Ele e os seus mercenariozinhos junto com ele. E os seus lobinhos. Um cuidado aqui para colocar uma blusa, uma camiseta por baixo. Deixe-me dizer isso como poderia um espinho despertar e ser um abrolho quando você é predestinado para isso. Como poderiam os eleitos deixaram de ver isso? Porque eles são eleitos para vê-los. Tudo que o Pai deu de virar. Estão sendo enganados, seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro. Não um rol de igreja. Note, Jeremias colocou-se de pé, vindicado diante do povo. Eles odiaram, sempre odeiam o pastor, o profeta do dia. Eles odeiam. José Brana deve odiar o pai dele para fazer um negócio desse.
Eles odiaram Jeremias, odiaram Isaías. O Espírito Santo, eles sempre odeiam o Espírito Santo no seu dia. Mercenários, vagabundos. Não dê ouvido a esses pastores mercenários. O Espírito Santo é o pastor para vos alimentar com o alimento das ovelhas desta palavra. Ele sempre vem pelo pastor. Esse pastor tem nome, sobrenome. Está aí atrás de mim. O pastor que o lírio, esse lírio era pequenininho aí. Quando colocaram ali, quando ele pregava a mensagem, reverendo senhor Lírio. Olha como cresceu, deu flor, deu tudo, durante um culto. Esse é o seu pastor. Puxa vida! Quer ver só uma coisa? Quer ver só uma coisa? Quer ver só uma coisa? Não vai dar tempo de novo, não vai dar tempo de entrar na mensagem. Não dá tempo. Alertando aqui dia após dia, dia após dia. Todos os dias tem alerta mostrando para vocês. A mensagem, acusação. Acusação 326. A mensagem é acusação 323. Aqui, irmã. Renasce um novo dia em meu favor. O sol mais uma vez volta a brilhar. Agradeço a Cristo pelo amor que deu a mim, um amor que jamais terá fim. Somente a Deus eu cantarei, somente a Ele darei o meu louvor. Eu sou tão feliz vivendo esse puro amor que transforma o pecador. É o amor, tão grande amor, amor de Cristo, que deu sua própria vida em meu lugar. Com esse amor nada se pode comparar. Irmã Ana Luzia cantando para nós. Se eu tivesse condições de pregar 4 vezes por dia, eu pregaria 4 vezes. Não tem condições físicas para isso. Pois não, o que foi? Eu respondo amanhã. Irmão Joseli, amanhã eu leio o parágrafo da mensagem que o irmão mandou. Já foi. Amanhã eu leio, tá bom? Amanhã eu leio. Pode deixar, amanhã eu leio. Prometo que amanhã eu leio. Amanhã de manhã, tá? São João 6,51. São João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu te der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo.
Que Cristo neste dia, que a palavra branda, que a mensagem do nosso pastor nos ajude aqui um pouco mais através desse ministério. Por isso que o profeta diz aqui, 326 mensagens, julgamento. 326 mensagens, julgamento. Julgamento, mensagem, tem o julgamento, um julgamento e julgamento. Algo assim, eu achei muito interessante. Para mim, deixa eu tomar um fôlego, né? Deixa eu repartir com vocês. Hoje de manhã eu reclamei das formigas, das formiguinhas, que não deixam o meu mel sossegado. E eu não gosto de matá-las. Eu simplesmente bato, mas tem que bater assim, parece cair. Sai daqui, sai do meu mel, sai do meu mel. E durante o culto, elas saíram do mel. E não voltaram mais. Então achei muito interessante, muito interessante. Parece que elas ouviram. 326, parágrafo 326, parágrafo 326. Recorde o profeta da palavra de Deus nos predisse em 2 Timóteo 3. Se você está anotando, nós não temos tempo de lê-lo, mas ele diz, qual profeta? O profeta Paulo. Nos últimos dias viriam escarnecedores. Eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, mais amantes de coisas da carne do que amigos da palavra, mais amigos de gente da carne do que da palavra. Isso viria nos últimos, não é nos dias de Paulo, nos últimos dias. Isso é coisa dos últimos, são amigos de prazeres, gosta de coisas que dão prazeres para a carne. Nos últimos dias viriam escarnecedores. Isso aqui é gente que fala que é crente. Está nem falando do mundo. Tá? É os crentes dos últimos tempos. Seriam obstinados, orgulhosos, mais amantes de prazeres do que de Deus. Caluniadores, incontinentes, pessoas que não têm controle sobre controle sexual. Incontinentes, cruéis. Eles têm uma casca de vontade. Esse pessoal do tabernáculo da fé, eles não pregam amor, temos que amar os irmãos. Por que não mostraram amor com a minha mãe? Minha mãe já quase morreu por 2, 3 vezes quando no hospital internado. Nunca vieram fazer uma visita para ela. Então aqui pertinho. Seriam obstinosos, orgulhosos, mais amantes de prazeres do que de Deus. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Tá vendo? Traidores, orgulhosos, eruditos. Tá vendo? É pastor. Tendo forma de piedade, viu? É um santo do Paulo. Mas negando a eficácia da palavra deste dia.
dos tais, afasta-te. Mas você não afasta, né? Você gosta deles. Você tem amizade com eles. Coloca dentro de casa para comer com eles. Pois esses são da classe que tomam mulheres nessas de cabelo curto, usando short, faces pintadas. E faz delas cativas, coloca saião nelas. Agora você é uma crente, e elas acreditam que são crentes. Ele diz, afasta-te disso nos últimos dias. Obedeçamos ao profeta, tá vendo? Mas não tem que obedecer a Jesus? Pois é, então. Oh, irmãos, nós temos que obedecer a Jesus. Nós temos que amar Jesus. É o que o diabo está fazendo com ele. Afastam-se destas coisas nesses últimos dias. Eles estão aqui. Eu estou clamando a igreja. Clamar é dando um brado em voz alta. Eu estou clamando a igreja agora. Sim, Senhor, afasta-te disso. Eles têm os ministros deste dia, deviam saber destas coisas. Os ministros destes dias deviam saber destas coisas. Eles deviam ter conhecido Jesus em seus dias. Agora eles querem conhecer Jesus agora. Eles se apaixonaram pela foto de Rufman. E praguejou. A voz de Deus agora está mandando aí, viu? Para quem precisar ir. A voz de Deus já está anunciando que tem quadro das fotos de Rufman. Pragas. Tivesse revelação, estava mandando isso aqui, ó. Essa montagem que nós fizemos aí. Se tivesse revelação, para estar mandando isso aí pro povo. Olha o sinal eterno aí, ó. Que Deus falou com meu pai. Vou te dar um sinal eterno. Eles deviam ter conhecido Jesus em seus dias. Todo mundo agora é formado em Jesus. Todo mundo é apaixonado por Jesus. Eles deviam ter conhecido Jesus nos seus dias, não agora. E agora eles deviam conhecer isto. Mas já não conhecem. Porque agora é Jesus hoje. Mas agora eles deviam conhecer isto. Tal como os judeus ensinadores de seus dias eles deviam tê-lo conhecido no seu dia. Assim é hoje. Com a palavra de Deus claramente vindicada. E eles não conhecem. O profeta é só um meio de ganhar dinheiro desses atravessadores do Ceasa, que não fazem absolutamente nada, são atravessadores. O coitado que planta tomate na roça lá ganha uma mixaria. Vê o preço que custa a caixa de tomate na roça, vê quanto custa dentro do supermercado. Atravessadores malditos.
Por que a pessoa precisa de um pastor para apertar o play, para ouvir o profeta? Você é doente, mercenário, você é doente. Atravessadores. E agora eles deviam conhecer isso, mas eles não conhecem. Tal como os judeus ensinadores de seus dias deviam ter conhecido no seu dia, e assim é hoje. Esse Jesus da história, assim é hoje com a palavra de Deus claramente vindicada. Hoje tem aí artistas bonitão, barbudão, sorrisão lindo. Abre o sorriso, as irmãs já caem no chão. Com o dente mais alvo que a neve, dando sorriso. Oh, Jesus! Eles deviam ter conhecido no seu dia, assim hoje, com a palavra de Deus claramente vindicada. Ele era a palavra, ele era a palavra, não é que ele é, ele não é a palavra hoje, ele era a palavra. E Jesus, seu nome na terra, era, não é. Ele era a palavra, ele provou que ele era a palavra, ele provou que ele era a palavra para aquele dia, não para hoje. Hoje não é a palavra de Jesus. Ele provou que ele era a palavra para aquele dia. Ele tem provado hoje que ele é a palavra deste dia, a luz da hora. Ela tem nome. Eles deviam tê-lo conhecido naquele tempo. Não conheceram. Eles deviam conhecer isso agora. Eles não conhecem. Eles o crucificaram naquela época. Eles o crucificam agora. É sempre o que eles fazem. Eu os acuso disso. Profeta de Deus, eu os acuso disso. O profeta diz: isso está faiscando através de mim. Meu Deus do céu. Eu os acuso e Deus vai fazê-los pagar por isso. Vocês que ajudaram esses homens aí a construir igreja, sustentar esses vagabundos, correu atrás desses vagabundos, de vir enfiar a mão para o céu aí, meteu o joelho, o rosto entre os joelhos e derrama lágrimas, agradecendo a Deus que você foi liberto disso. Oh Deus, o Senhor me tirou do meio desses vagabundos mercenários, me deixou ver seu profeta, rasgou este véu de tabernáculo, este véu de José Brana, estes véu deste maligno, para eu poder ver sua palavra feita carne hoje. Eu os acuso disso, certo? Isso fica faiscando através de mim. Eu os acuso. Deus vai fazê-los pagar por isso. Obrigado por este dia, Senhor. Obrigado por esta hora. Obrigado pela unção da palavra deste dia. Ajude-nos, Pai, a caminhar. Ajude, perdoa nossas faltas. Muitas faltas a ser perdoadas agora, Pai. Poderíamos estar fazendo muito melhor do que isso, mas não dou conta, Pai. Me ajude a fazer melhor do que eu estou fazendo. Ajude os nossos irmãos que estão do outro lado, cada um deles. Traga cura, traga libertação, traga vida, traga alegria, Pai. Que o povo não tenha alegria neste dia, mas que possamos olhar para Cristo, Cristo hoje. Ufa! Meu Deus. Isso fica faiscando.
olhando para Cristo, meu divino Salvador. Eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor me inspiram com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz. Lembra quando Eliseu trouxe maldição sobre aqueles meninos inocentes, crianças inocentes. Eliseu, diz o profeta, Eliseu estava nervoso. Ele amaldiçoou aquelas crianças. E 2 ursas saíram ali e matou 42 meninos. Deus vai fazê-los pagar por isso. Por assim cantar, Cristo bem amado, doce eterna luz. Branda te abençoe e te guarde. Branda faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Branda sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Se Deus permitir, a gente volta aqui amanhã, 7 horas da manhã. Olhando para Cristo que dos céus há de descer, eu quero me encontrar, eu quero me encontrar. Seu nome, sua glória, seu amor e seu poder me inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado,